Capítulo 200 Jovem secretária multiuso. Autor: Mingyu. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Loliveira 3. Ao deixar a casa espacial, Green e os outros ficaram chocados. O espaço agora parecia diferente. Antes, além da casa espacial e dos campos, as outras áreas haviam sido envoltas em névoa. Agora havia uma linda cena ao redor deles. Havia um céu azul com nuvens brancas e um pedaço de terra coberto por uma linda grama verde. A coisa mais importante era a enorme massa de terra fértil à sua frente. Esta era uma terra fértil genuína. Inicialmente, Zhao Hai não pensou que, ao atingir o nível 20, o espaço realmente lhe desse 1000 mu de terra. Lembre-se, originalmente o tamanho do campo tinha menos de 100 mu de tamanho. Desta vez, foi uma grande surpresa. De fato, Zhao Hai não sabia que, de acordo com o sistema normal do espaço e suas atualizações, somente teria sido premiado com 1000 mu de terra ao atingir o nível 30. Só naquela época ele teria a capacidade de transformar a terra em terra vermelha. Contudo, Zhao Hai não tinha atualizado o espaço da maneira normal. Especificamente, ele contou com a ajuda de uma fada planta para ajudar a aumentar o espaço de nível. Embora a avaliação dada à fada planta pelo espaço não fosse alta, esta fada planta realmente aumentou a inteligência do espaço. Como tal, Zhao Hai recebeu recompensas extras, permitindo que o novo limite de recuperação de terras de Zhao Hai subisse repentinamente para 1000 mu. A razão pela qual o espaço não deu uma alta avaliação à fada planta foi porque ele poderia identificar a fada planta. Ele usou muito dos recursos do espaço. O espaço subiu de nível 6 vezes e também lhe deu recompensas adicionais. Estes foram os resultados. Embora o espaço estivesse no nível 21, a terra total que havia sido recuperada resultou em tal situação. Além disso, eles agora tinham cair. No futuro, a inteligência do espaço não seria tão rígida. Zhao Hai, no entanto, não sabia nada disso no momento. Zhao Hai estava olhando para a casa espacial em silêncio. Realmente parecia diferente agora. A casa espacial original era mais peculiar. As paredes externas estavam completamente cobertas de videiras rastejantes, e essas videiras eram da cor do arco-íris. Isso fez a casa espacial parecer mais alta e mais agradável aos olhos. Não se pode dar valor à sua magnificência. Zhao Hai tinha certeza absoluta de que essa era a obra-prima de Kair. Ele não pensou que Kair teria inesperadamente coberto toda a casa espacial com suas videiras. Green e os outros olharam para a pradaria ao redor com olhos brilhantes. Essa cena era realmente linda demais. A vista magnífica estava além de suas expectativas. Além disso, eles ouviram Kair dizer que quando o espaço atingir o nível 30, eles seriam capazes de usar essa pradaria. Mas quão grande era a pradaria? Ninguém ao seu lado sabia. Kair voou em direção a Zhao Hai. Ela sorriu e disse: "Jovem mestre, bom trabalho. Vendo essas áreas abertas, o que você quer plantar nelas?" Zhao Hai pensou um pouco, depois disse: "Arroz de bambu, árvore de frutas de óleo, milho, trigo, blocos de tubérculos, rabanetes vermelhos, azeitonas verdes e alface verde. Estes são os tipos de plantas que podem ser plantadas e você pode comprá-las na loja espacial." "Tudo bem. Os distribua em 100 mu, e dê 10 mu para o arroz de bambu e 10 mu para as árvores de fruta de óleo. Haverá um pouco mais para o milho e o trigo. O milho deve estar em torno de 100 mu, enquanto os outros tipos de trigo devem ter 500 mu. O resto da terra pode ser plantado com os 5 tipos diferentes de vegetais mágicos para que possamos trocá-los com Laura." Kair imediatamente assentiu e providenciou tudo. O espaço agora tinha plantado arroz de bambu e árvores de frutas de óleo em 10 mu de terra. Haviam também blocos de tubérculos e outras plantas. Estes foram todos salvos por Zhao Hai para que ele pudesse trocá-los com Laura. Contudo, Zhao Hai não pensou que o espaço lhe daria 1000 mu de terra. Isso lhe deu mais terra para plantar. Uma vez que as colheitas foram plantadas, elas não poderiam ser removidas. Zhao Hai teria que cultivá-las e esperar que elas amadurecessem antes de coletá-las. Foi só agora que Green e os outros se recuperaram de seu fascínio. Eles rapidamente cercaram Zhao Hai. Zhao Wen também voou até a cabeça de Zhao Hai e ficou deitada lá. Kair, por outro lado,
voou em direção a Zalrai e sentou-se em seus ombros. O espaço estava agora sob seu comando, mas olhando para sua aparência, era como se ela não precisasse fazer nada. Nenhum deles havia visto qualquer movimento, mas as terras do espaço já haviam sido plantadas de acordo com o que Zalrai havia instruído a Kair. Depois que tudo foi resolvido, Zalrai respirou fundo. Ele virou a cabeça para Kair e perguntou: Kair, você terminou de colocar os pontos de teletransporte? Kair assentiu: tudo feito, jovem mestre. Por favor, fique à vontade. Além disso, atualmente, já coloquei meus ramos na fortaleza da Montanha de Ferro e na mansão da Pedra Azul. A névoa agora cobre toda a área. Zalrai assentiu. Ele virou a cabeça para Grin e disse: Vovô Grin, você e a vovó Merine deveriam ir primeiro para a fortaleza da Montanha de Ferro. Eu acho que os escravos provavelmente ficarão nervosos. Por favor, explique a situação para eles e certifique-se que eles não fiquem mais ansiosos. Eu vou para a cidade da Flor dar uma olhada. Grin assentiu. Com a intenção de Zalrai, o casal se moveu para a fortaleza da Montanha de Ferro. Enquanto isso, Zalrai, Meg, Blochiad e Roquiad apareceram na cidade da Flor. Quando eles apareceram, eles estavam no topo de uma videira. Meg e os outros dois olharam ao redor com curiosidade, especialmente Meg, cujos olhos estavam brilhando. Meg gosta bastante de flores. Embora ela já estivesse visto pela tela, era diferente olhar para elas de perto. Era como se ela estivesse em um sonho ou em um mundo de conto de fadas. Tudo era tão bonito que não parecia real. Blochiad e Roquiad também olharam em volta. Zalrai já tinha visto uma vez, então ele, naturalmente, não se surpreendeu. Ele virou a cabeça para Kair, que ainda estava sentado em seu ombro, e perguntou: Kair, qual era o propósito dessa cidade? Kair respondeu: esta cidade foi construída pelo povo do continente para proteger a fenda espacial há muito tempo. Foi uma das 5 grandes cidades do selamento demoníaco no continente. Mas, devido a uma guerra que aconteceu depois, foi destruída. Esse buraco foi feito por 2 especialistas lutando entre si. Eles não pensaram que eles seriam a causa para quebrar o selo. Depois disso, estendi meus ramos e saí pelo buraco, então emiti uma fumaça e logo depois ninguém veio para cá. Zalrai assentiu e olhou em volta. No entanto, ele não podia ver nenhum dos edifícios da cidade, já que todas as estruturas estavam cobertas de videiras. Zalrai não poderia se ajudar quando ele perguntou: Kair, podemos também usar os edifícios da cidade? Kair assentiu: alguns deles podem ser usados. O problema é que uma grande parte da cidade foi destruída durante a guerra. Se o jovem mestre deseja se estabelecer aqui, então você não precisa viver nesses edifícios. Em vez disso, posso limpar algumas dessas estruturas. Você pode então me perguntar que tipo de edifícios você quer e isso será feito. Zalrai lembrou que Kair tinha sido capaz de fazer mesas, cadeiras e até xícaras de videiras que ela usou para o entreter antes. Desde que ela poderia fazer mesas e cadeiras, uma casa deve ser fácil, certo? Zalrai assentiu com a cabeça e disse: tudo bem, mas por enquanto, as pessoas não vão morar aqui. Você deve primeiro limpar alguns edifícios que ainda podem ser usados. Oh, certo. Existe alguma coisa aqui que possamos usar? Coisas como suprimentos mágicos e afins. Você não disse que este lugar tinha muitos livros. Onde eles estão? Kair sorriu e disse: jovem mestre, os livros já se decompuseram. Tantos anos se passaram. Se me lembro bem, estou aqui há mais de 10.000 anos. Não há muitos itens restantes. Zalrai assentiu. Ele virou a cabeça para Kair e deu-lhe uma expressão estranha. Então, Kair, quantos anos você tem? Kair pensou por um tempo e depois sacudiu a cabeça. Eu não sei. Porém, antes de aparecer aqui, eu já tinha vivido há muito tempo. Zalrai deu um tapinha na cabeça dele. Ele realmente não pensou que Kair tivesse realmente vivido por tanto tempo. Ela pode até ser considerada um velho demônio de 10.000 anos de idade. Zalrai perguntou curiosamente a Kair: então, o que você estava fazendo todo esse tempo? Kair pensou por um tempo, depois disse: na maior parte do tempo, eu estava apenas dormindo. Não havia muito para me divertir no mundo demoníaco.
Todos lá apenas guerreiam todos os dias. Apenas parece problemático. Mas então, não havia nada para fazer no pântano também. No começo, essas bestas mágicas que estão no pântano não tinham níveis tão altos assim. Mas, minha existência fez com que seus níveis se tornassem cada vez mais altos. No entanto, eles ainda não conseguiram me vencer. Além disso, eles me respeitavam e me protegiam o tempo todo. Assim, eu não lidei com nenhum assunto. Estava tudo bem apenas para eu dormir. Zhao Hai bateu na cabeça, desamparado. Depois de tanto tempo, Kair inesperadamente só dormiu. Foi realmente demais. Meg e os outros continuaram a olhar ao redor e observaram seus arredores antes de retornarem ao espaço. Talvez tenha sido devido ao novo cenário, mas as pessoas dentro do espaço se sentiram particularmente refrescadas. Zhao Hai não ficou lá por muito tempo. Eles foram imediatamente para a Fortaleza da Montanha de Ferro. Ao ver a Fortaleza da Montanha de Ferro, Zhao Hai e os outros três ficaram congelados por um momento. A Fortaleza da Montanha de Ferro tornou-se uma segunda cidade da flor. As paredes estavam cobertas de videiras e as videiras floresciam por toda parte. O castelo também estava lentamente sendo cercado por essa névoa de 7 cores. Entretanto, comparado com o pântano do cadáver apodrecido, era mais claro aqui. Kair foi realmente muito inteligente. Ela deliberadamente não colocou videiras no chão e nem perto dos lugares que eram comumente usados. Em vez disso, as videiras foram mantidas ao longo das paredes e um pouco ao longo do castelo, criando um visual impressionante. Zhao Hai ficou muito satisfeito com os resultados, mas ainda virou a cabeça para Kair e perguntou: "Você tem controle sobre a névoa?" "Desde que eu preciso melhorar a terra, ter a névoa significa que eu não seria capaz de fazê-lo." "O jovem mestre não precisa se preocupar," respondeu Kair, sorrindo. "Eu posso controlar essa névoa. Mais tarde, farei com que a névoa se mova lentamente em direção aos limites das terras negras e mantenha a área intermediária limpa para o plantio das plantações." Zhao Hai assentiu. É preciso dizer que Kair era muito boa em seu trabalho. Não era apenas sua eficiência de batalha, mas também sua inteligência. Quando ele lhe contasse sobre qualquer assunto, ela os administrava bem. Foi como ter uma secretaria multiuso. Foi nessa época que Grin e Merin entraram na fortaleza do lado de fora. Eles viram Zhao Hai e foram cumprimentá-lo. "Jovem mestre." Grin disse. "Eu disse aos escravos que não havia nenhum problema." Zhao Hai assentiu. Ele olhou para o velho casal e disse: "Bem, agora vá para a mansão da Pedra Azul e dê uma olhada. Nos últimos dias, Laura não enviou nenhuma carta e eu estou um pouco preocupado. É necessário nós darmos uma olhada." Grin balançou a cabeça e disse: "Eles não deveriam ter se movido tão rápido. Mesmo que o clã Mark quisesse se mover contra nós, eles ainda devem reunir suas forças primeiro. Eles podem enviar uma força maior que a anterior. Se eles quiserem nos extinguir, eles devem saber que não vamos levá-lo de ânimo leve." Adicionando o clã Purcell, tal força significaria que o clã Mark teria que pensar profundamente em seus movimentos primeiro. Eu acho que pode levar algum tempo para eles reunirem suas forças. Zhao Hai assentiu com a cabeça e disse: "Tudo bem, mas ainda tenho que ir à mansão da Pedra Azul e dar uma olhada. Se realmente não há nada lá, então basta voltar para o pântano do cadáver apodrecido. Bem, peça a pequena Wen para procurar plantas e animais." Embora o espaço tenha subido para o nível 21, o rancho ainda está no mesmo nível baixo. Devemos fazê-lo para que o rancho possa subir de nível mais rápido. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.